E Lucas conheceu o apóstolo Paulo quando Paulo tinha 53 anos de idade. E cuidou dos ferimentos de Paulo depois que ele foi atacado e apedrejado. Lucas, então, ao ouvir o evangelho, viajou com o apóstolo Paulo para Jerusalém e foi apresentado ao apóstolo Pedro. E o adjunto do apóstolo Pedro, pastor de Jerusalém, Tiago, não é? Conhecido também como Tiago, o sábio. Tiago, joelho de camelo, porque ele tinha marcas nos joelhos. A história de Tiago diz que ele ficava 3 horas todos os dias no templo, no lugar mais reservado, escuro do templo, de joelhos, orando pela igreja, pelo crescimento da igreja, pela edificação dos irmãos no mundo inteiro. E ele era também, Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José, não é? Tiago era filho de Maria e José, irmão de Jesus. Não o primeiro Tiago que morreu naquela perseguição, na primeira perseguição, mas o Tiago que não acreditava que Jesus era o Cristo. Aquele mesmo Tiago que disse, vamos à festa, e lá você faz essas coisas que você sabe fazer, não é? Esses milagres que você sabe fazer, e você vai ficar famoso. E Jesus disse, não é ainda o meu tempo, porque ele não acreditava ainda em Jesus. Mas esse Tiago passou a crer em Jesus depois que viu seu irmão ressuscitado e subindo vivo para o céu, como diz lá em Atos capítulo 1. Meus amados e queridos irmãos, então, Lucas nunca viu Jesus face a face, fisicamente, em figura humana, mas foi apresentado por causa da unção, do testemunho do apóstolo Paulo, e foi então apresentado aos apóstolos em Jerusalém. E ele escreve esse evangelho detalhado daquilo que Jesus fez e falou. Ele investigou a vida de Jesus, é o evangelho mais detalhado, até sobre a infância de Jesus ele fala, sabe, de uma forma mais detalhada do que os demais evangelhos. Mas aqui no capítulo 18, não é? Jesus, ele fala sobre uma mulher persistente, não é? Essa mulher era viúva, não é? Essa mulher não tinha ninguém por ela, aparentemente, e ela estava com uma situação na justiça. E Jesus dá o exemplo dessa mulher, mas nos incentivando a ter uma vida como ele tinha. Jesus tinha vida de oração. Você está abatido, sua alma está ferida, você está afligido, sabe? São problemas e dores, são situações que você não pode controlar. Ontem falamos sobre a fé e o poder da fé e da ação. Você tem que agir, a fé sem ação, sem obras é morta. Mas há situações na nossa vida que temos que esperar, como diz o Salmo 40, mas não é esperar murmurando, é esperar confiando no Senhor, que Ele se inclina para nós quando nós clamamos por socorro. Então, diz assim o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre. Repare, orar sempre e nunca desanimar. Esse é o grande problema. As pessoas oram e há orações que o resultado é instantâneo, há milagres instantâneos, mas há orações que você deve esperar, louvando, sabe, agradecendo antecipadamente, sem murmurar, porque esta oração subiu com um aroma suave para Deus. Deus, com certeza, ele recebeu pelo Divino Espírito Santo a sua oração. Então espere o tempo de Deus é o melhor. Deus não mente, Deus não falha. Então, essa mulher estava numa grande necessidade, ela foi sincera. Então Jesus disse, olha, o dever,
Oração é um dever. Você deve orar sempre. Não é orar de vez em quando, é orar sempre. Todos os dias. Daniel orava manhã, tarde e noite. Davi orava 7 vezes ao dia. Davi teve vitórias. Mas Davi, ele orava 7 vezes ao dia. O exército de Davi só perdeu uma batalha no dia que Davi não foi. No dia que Davi não foi à batalha, o exército perdeu. Em toda a história de Davi. Agora, ele enfrentava grandes lutas. Um homem de oração, uma mulher de oração. Isso não quer dizer ausência de problemas, ausência de circunstâncias. Mas a oração traz a mão de Deus para proteger a sua vida. A presença do Espírito Santo é atraída para você através da oração. Agora a oração tem que ter a leitura da Bíblia. A oração tem que ter o louvor. Sabe? Jesus cantava um hino com os discípulos, ensinava e orava. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então ele disse, o dever de orar sempre e nunca ficar desanimado. A pessoa desanimada não vai para frente. A pessoa desanimada não constrói nada na vida. Então o inimigo quer que você fique aí, dentro desse quarto, cabisbaixo, pensando até mesmo dar cabo da sua própria vida. É isso que o inimigo quer, o inimigo da nossa alma. Mas Deus já planejou tudo. Ele quer que você entre nessa terra prometida e pegue aquilo que é seu. Que você, sabe, que você tome posse daquilo que Ele já te deu. Como é que nós tomamos posse? Vamos lá. E diz assim, repare, em certa cidade, ele diz, em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia um homem arrogante, era um juiz arrogante, nem todos os juízes, não é? A maioria dos juízes, não é? São pessoas honestas, boas, humildes, mas esse aqui em especial era arrogante, não é? Aliás, em todas as profissões tem pessoas boas e tem pessoas arrogantes, tem pessoas humildes, tem pessoas arrogantes. Seja o juiz, seja o médico, seja o pastor, seja o advogado, não é? Seja quem for. Bem, há pessoas orgulhosas, até mesmo, não é? Mas a pessoa não tem nada na vida e é cheia de orgulho. Esse juiz era um homem orgulhoso, não respeitava nem a Deus, nem a homem algum, arrogante. O sujeito era arrogante. Havia, naquela cidade, uma viúva que se dirigia continuamente, ou seja, todos os dias, a ele, suplicando-lhe. Ou seja, ela era humilde, ela não ia com arrogância falar com o juiz, sabe? Ela ia com cautela, mas ia insistentemente. De repente com um sorriso largo, ou com aquela carinha triste, ou até chorando, mas ela ia constantemente. Eu fico imaginando quantos foras essa mulher deve ter levado. Eu fico imaginando, não é? Quantas broncas, talvez até ameaças. Até ameaças. Olha, não me apareça mais aqui, vou mandar prender a senhora. Eu não sei, mas a Bíblia diz que ele não respeitava ninguém. Homem nenhum, não se importava com ninguém e nem respeitava a Deus, não temia a Deus. Então diz assim, a viúva dizia, faça-me justiça contra o meu adversário, ou seja, eu sou inocente, seu juiz, me ajude, faça justiça. Por algum tempo, veja, o tempo de Deus é o melhor, não é para você esmorecer, parar de orar, parar de pedir. Por algum tempo ele se recusou. O não é definitivo. O não, sabe, não é definitivo. De repente você já recebeu muitos nãos na vida, muitas portas fechadas. O seu passado, de repente, foi um passado muito triste. Você está aí com portas fechadas no seu presente, não consegue avançar para o futuro, porque você está preso aos nãos da vida, aos fracassos da vida. Mas vejam, repare,
Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E Jesus continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Você é uma escolhida de Deus. Deus quer fazer justiça em sua vida. Você é escolhida do Senhor. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Veja as palavras de Jesus. Ele está perguntando: peraí, gente, vamos falar no pernambuquês. Jesus está dizendo: ei, peraí, será que Deus não vai te responder? Será que Deus não vai fazer justiça? Deus que é justo, esse juiz aí é injusto. Essa causa, esta circunstância que você está vivendo, isso não é justo. Por causa do pecado adâmico, os problemas entraram no mundo, doença e todos os males. Não é justo que nós venhamos passar por isso, mas estamos passando. Então, temos que clamar ao justo juiz e dizer: justo juiz, o príncipe deste mundo tem nos causado dor. As circunstâncias da vida têm me causado dor. Eu fiquei doente, é justo isso. A minha vida está destruída, é justo isso. A minha família, as minhas finanças, o que eu fiz para sofrer? Isso não é justo, meu Deus. Eu não faço mal a ninguém. Você, de repente, está se sentindo assim, como esta mulher injustiçada. Mas Jesus disse, repare, Jesus disse: acaso Deus não fará justiça? Você está aí aperreado. Será que Deus não está vendo isso? Será que o Pai é injusto que não está vendo? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Você não se auto-escolheu, você é uma escolhida. Você foi escolhido por Deus. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele oram, que a Ele clamam de dia e de noite? Veja, o dia inteiro e a noite. Como é que eu clamo o dia inteiro? Como é que eu oro sem cessar? Você pode acordar pela manhã: bom dia, Espírito Santo, seja bem-vindo ao meu coração. Aí você vai orar e vai ler uma passagem da Bíblia logo cedinho, antes de ir ao trabalho, sabe? Até mesmo antes de tomar o seu café da manhã, é importante acordar antes. Bom dia, Espírito Santo, e fique na mente, orando na mente sem cessar. Toma mais de mim, dá-me mais de ti. Obrigado, Espírito Santo. Eu vou sair para resolver isto e aquilo. Esteja comigo. Você vai enfrentar desafios. De repente é uma chatice que você vai ao banco resolver. De repente é um problema familiar. De repente é o estresse do dia a dia no trabalho. Mas você está conectada ao Deus dos céus. Por quê? Porque você é escolhida. Você é escolhido. A pressão do dia a dia vem sobre todos. Como é que alguém que está em espírito de oração, conectado com Deus, reage a essas pressões? Você se preocupa pouco. Logo você vai saber que as coisas vão se resolver. O medo vem, a preocupação vem. Por que eu não consegui resolver isso e aquilo nesse dia? Mas eu sei que Deus está no controle da minha vida. Talvez é uma situação na